Depois da performance incrível de Lewis Hamilton em Xangai, Helmut Marko não pôde deixar de elogiar o campeão mundial 7 vezes, chamando-o de uma conquista inacreditável, considerando a reputação de Marko por ser extremamente seletivo com elogios. Especialmente quando se trata de pilotos que não pertencem à Red Bull, e suas palavras se destacaram. Eu sei que é surpreendente, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois que Hamilton conquistou a pole position no sprint do Grande Prêmio da China, sua primeira pole como piloto da Ferrari e a primeira em quase 2 temporadas, foi uma volta clínica que superou Max Verstappen por 0,018 segundos, uma margem extremamente fina, mas suficiente para fazer até mesmo Marko notar. Quero dizer, parabéns a Hamilton por, em sua segunda corrida, conseguir a pole position, disse Marko, ressaltando que foi contra um piloto fantástico na classificação, o que significa que foi uma conquista inacreditável. Psicologicamente, esse tipo de validação externa é enorme. Hamilton recebeu críticas de comentaristas e até de sua própria torcida após a Austrália. Mas momentos como esse remodelam narrativas. Quando os seus rivais passam a elogiá-lo, significa que sua performance não apenas atendeu às expectativas, mas as superou completamente. Contudo, há mais na volta mais rápida de Hamilton do que apenas conquistar a pole position. Primeiramente, aquele tempo de volta de 1 minuto e 30,849 milésimos de segundo não foi apenas rápido, foi histórico. A corrida de Hamilton não apenas ultrapassou Max Verstappen pela menor das margens, como também quebrou o recorde de volta, anteriormente detido por ninguém menos que Sebastian Vettel, que o estabelecera durante a classificação do Grande Prêmio da China de 2018, enquanto pilotava pela Ferrari. Agora, o que é ainda mais importante, Hamilton quebrou o recorde de Vettel na Ferrari. Essa é uma daquelas ironias que não se vê todos os fins de semana na Fórmula 1. Um campeão mundial 7 vezes se junta à equipe onde Vettel outrora reinava e, em apenas sua segunda sessão de classificação com eles, reescreve os livros de história da equipe. É também um momento simbólico significativo. Vettel é um dos ícones mais recentes da Ferrari, tendo quase lhes proporcionado um título, e para Hamilton agora vestir o vermelho e superar o parâmetro estabelecido por Vettel diz algo não apenas sobre velocidade, mas sobre legado. É um sinal de que Hamilton não está aqui apenas para ostentar a insígnia. Ele está aqui para deixar sua marca. E, para ser claro, essa não foi uma volta de sorte. Não houve bandeiras vermelhas, nem condições de pista alteradas, nem confusão com os pneus. Apenas uma pista limpa, seca e ritmo puro. A volta de Hamilton foi clínica, calculada e confiante. Foi o tipo de volta que costumávamos ver regularmente dele em sua antiga Mercedes. Se alguém duvidava se ele ainda possuía aquela centelha, essa performance foi a resposta, atingindo 330 km por hora. A Fórmula 1 é simplesmente assim, divertida. Se, há 2 semanas, você me dissesse que Lewis Hamilton passaria de ser chamado de irritadiço no rádio para rir sobre códigos de San Diego com seu novo engenheiro, eu teria perguntado em que linha do tempo alternativa estaríamos vivendo. Mas aqui estamos nós, depois do Grande Prêmio da Austrália. Os críticos não pouparam palavras, com Martin Brundle sendo o principal entre eles, pois ele não ficou impressionado com o tom de rádio de Hamilton, chamando-o de irritadiço e questionando se o campeão 7 vezes estaria ficando impaciente demais com seu novo engenheiro, Ricardo Adami. Eu entendo, Hamilton realmente soou frustrado em Melbourne, mas quem não ficaria quando se está preso na chuva com os pneus errados e sua nova equipe não para de falar sem parar no meio da curva? Ainda assim, a narrativa foi rápida e brutal. Hamilton não se adaptará à Ferrari. Ele não tem paciência, não é um jogador de equipe. Avançando para Xangai, o clima no rádio era de pura sintonia. Depois de cruzar a linha para a pole, Hamilton, de forma fria, perguntou: "Onde estamos?" E Adami,
sem perder o ritmo, respondeu: vai, que aparentemente é o código interno deles para a pole position. Isso não é irritação, é química. E na Fórmula 1, a química importa. A psicologia aqui é fascinante. Em ambientes de alto estresse, seja em um carro de corrida ou em uma sala de reuniões, a confiança entre os membros da equipe impacta diretamente a performance. Quando você sabe que a pessoa do outro lado do rádio está ao seu lado, você dirige de forma diferente, assume mais riscos, foca mais na execução e menos em pensar demais. E, sejamos sinceros, eu já vi a Ferrari cometer mais erros estratégicos do que já vi Hamilton rir no rádio da equipe. Mas, desta vez, tudo se encaixou. O conjunto estava afiado, a comunicação foi suave e Hamilton soou como um piloto que finalmente encontrou seu ritmo no vermelho. Assim, para os críticos que pensavam que ele não se adaptaria, ele não apenas se adaptou, ele está definindo o tom. Enquanto todos os olhos estavam na volta de pole de Hamilton, Charles Leclerc realizou discretamente uma performance sólida para conquistar a quarta posição. Não foi chamativa, mas foi exatamente o que a Ferrari precisava: constante, precisa e confiável. Ele se posicionou logo atrás de Oscar Piastri e se manteve bem perto dos pilotos da dianteira em uma temporada onde cada décimo de segundo importa e as margens são extremamente finas. A calma de Leclerc sob pressão tem se mostrado um ativo inestimável. Depois de Melbourne, a Ferrari não precisou reinventar a roda, apenas não cometer erros básicos. E em Xangai, eles fizeram exatamente isso, sem estratégias complicadas demais e sem ligações de rádio misteriosas. Ambos os pilotos tiveram voltas limpas na classificação. As escolhas de pneus fizeram sentido, e toda a sessão transmitiu uma sensação de calma que não estamos acostumados a ver na garagem vermelha, como se eles tivessem lembrado que corridas não são um jogo de roleta. A liderança de Frédéric Vasseur finalmente começou a demonstrar menos caos e mais controle. O fim de semana mal começou, e a Ferrari já está fazendo uma declaração pela primeira vez neste ano. Os dois carros vermelhos parecem genuinamente competitivos, o que representa uma grande mudança. Ter Hamilton na pole é empolgante, mas tê-lo ali na primeira posição e Leclerc na quarta posição proporciona à Ferrari o tipo de flexibilidade estratégica que lhes faltava. Se um carro falhar, o outro ainda pode lutar. Se ambos estiverem em forma, podem pressionar a Red Bull e a McLaren de ambos os lados. Compare isso com a Red Bull, onde Verstappen está voando sozinho e Liam Lawson está em algum lugar próximo ao centro da Terra nas cronometragens. A Ferrari, em contraste, tem dois pilotos dando o seu melhor. E é isso que faz uma equipe de calibre de campeonato. A mensagem de Xangai não é apenas sobre a pole de Hamilton, é sobre a Ferrari finalmente parecer um conjunto completo depois do desastre estratégico na Austrália. Essa sessão de classificação pareceu um reinício muito necessário. A pole e a quarta posição mostram que o SF25 não é apenas rápido, é controlável, previsível e capaz de entregar resultados em ambos os carros. A McLaren e a Red Bull não estão mais assistindo a um circo da Ferrari, estão assistindo a um concorrente, e com Leclerc fornecendo consistência e Hamilton trazendo um histórico de vitórias, a Ferrari, de repente, possui os ingredientes de um verdadeiro desafiante ao título. O impulso está mudando, o paddock pode sentir isso, a confiança está retornando silenciosamente a Maranello. E isso pode ser apenas o começo, mas, se a Ferrari está subindo, alguém mais precisa sentir a pressão. Max Verstappen ficou sem a pole por apenas 0,018 segundos. Normalmente, isso ainda seria um resultado dominante, com a primeira fila demonstrando ritmo forte, sem grandes dramas. Mas aqui está o ponto. Não estamos falando de um piloto normal. Estamos falando de um cara que fez as poles parecerem inevitáveis. Um cara cujas sextas e sábados normalmente terminam com o hino da Red Bull tocando antes mesmo da corrida começar. Portanto, quando Lewis Hamilton o supera em uma sessão de classificação limpa e seca,
Isso significa algo. Não se tratou de sorte ou caos com os pneus. Foi pura velocidade contra pura velocidade. E para Verstappen, que pela primeira vez ficou em segundo lugar, embora não seja o pior cenário para ele, o mesmo não pode ser dito para seu companheiro de equipe, Liam Lawson, que terminou na 20ª posição, um segundo inteiro atrás do ritmo e longe da disputa. Isso não é uma crítica a Lawson, mas os fatos são fatos. Uma equipe dominante precisa de profundidade, e neste momento a Red Bull não a possui. Ampliando a visão, a grade de 2025 não se parece em nada com o desfile da Red Bull dos últimos 2 anos. A Ferrari parece ter retornado com poder de fogo e compostura. A McLaren, embora ainda inconsistente, possui velocidade de verdade. E a Mercedes está sólida, embora sem grandes destaques por agora. Mas seria tolice descartá-los ao longo de uma temporada inteira. As dinâmicas psicológicas também estão mudando. Quando Hamilton começa a rir no rádio e Verstappen passa a ser superado na classificação, a energia no paddock muda. As equipes começam a acreditar novamente. A pressão começa a aumentar não apenas sobre os pilotos, mas sobre estrategistas, equipes de boxes e os princípios da equipe. E não podemos esquecer o quão raro é Helmut Marko elogiar publicamente alguém da Ferrari, quando até mesmo os principais executivos da Red Bull reconhecem a ameaça da Ferrari. Isso não é apenas sobre Hamilton, é sobre impulso. Não há como disfarçar. Essa pole position é mais do que uma única volta rápida. É um ponto de virada para Lewis Hamilton, para a Ferrari e para a narrativa do campeonato de 2025. A Ferrari não precisou de sorte. Não arriscou nas escolhas de pneus, nem se beneficiou da má sorte alheia. Ela foi para Xangai, colocou os 2 carros entre os 4 primeiros, executou de forma impecável e venceu a Red Bull em uma disputa direta. Durante anos, esperávamos ver se a Ferrari conseguiria deixar de tropeçar nos próprios cadarços, e durante anos, perguntamos se Hamilton ainda tinha a chama para lutar na dianteira. Bem, este fim de semana nos deu respostas. Ele quebrou o recorde de volta de Vettel, superou Verstappen na pole, e algo me diz que ele está apenas começando. Porém, independentemente de minha intuição estar certa, nós vamos adorar isso.